Terça-feira, 9 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e continua entregando tênis todos os dias. Então já dá aquele like, já favorita um café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. E hoje é dia de fazer aquele resumão pós-Slam. É a primeira vez que a gente faz isso no café, porque é o primeiro café pós-Slam. Nosso podcast tem 1 mês e meio, 2 meses de vida. E está crescendo muito bem, os números são super animadores, assim, crescendo diariamente, o que é muito legal. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, passando adiante, comentando, fazendo o algoritmo rodar, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple Podcasts. A gente está sempre ranqueando entre os melhores podcasts de esporte do país, e constantemente o podcast de tênis número 1 em língua portuguesa. Isso é fantástico, considerando a idade, né? A gente está falando de 2 meses de trabalho. Então, obrigado pelo reconhecimento, para quem manda mensagem, para quem me encontrou no Pride Open no fim de semana e falou do podcast, falou do meu trabalho. Está sendo muito gostoso esse período. Mas vamos lá, vamos fazer esse resumão pós-Roland Garros, vamos falar um pouquinho de tudo. Óbvio que é um resumo, não vou ficar falando 3 horas aqui sobre o torneio. Se acontecer de eu não falar sobre algo que você achou relevante ou que gostaria que eu tivesse falado, manda uma mensagem para mim, ou respondo no próprio comentário, ou na mensagem, ou no e-mail, onde quer que seja, ou eu encaixo em outro podcast, em outro episódio do Café durante a semana. Vamos começar pelos campeões. Primeiro, Alexander Zverev. Finalmente levantou seu troféu, conquistou Roland Garros, um torneio em que ele tinha um histórico bom em termos de resultados, mas também uma história dolorida, porque foi naquela mesma quadra que 4 anos atrás ele rompeu o ligamento do tornozelo, numa semifinal duríssima com o Nadal. Então tem o simbolismo da coisa que eu achei muito legal, muito emocionante. Já falei disso em episódios anteriores, mas como é o resumão, tem que começar pelos campeões. Eu comecei por esse momento. Fiquei feliz pela conquista do Zverev, achei que ele merecia, um cara que com o currículo que tem, 2 títulos de ATP Final, 7 Masters 1000, uma medalha de ouro olímpica, ter um slam, acho que fazia sentido. E aí vai ter gente dizendo, mas pô, ele só ganhou porque não tinha Alcaraz, só ganhou porque não tinha Djokovic, não tinha Sinner, não precisou jogar com nenhum deles. Acontece, né? Acontece muito menos hoje em dia, acho que depois do período do Big Four, de um azarão, né, conseguir chegar numa final ou ganhar um slam sem jogar com nenhum desses caras, era muito raro, não acontecia. Não me lembro de ter acontecido, né? O Cilic ganhou do Federer numa semi, ou ganhou do Djokovic naquele ano. Acho que o Cilic ganhou do Federer, né? Quem ganhou do Djokovic foi o Nishikori. O Del Potro, quando foi campeão, ganhou do Nadal na semi, do Federer na final. O Stan, quando foi campeão, né, derrotou sempre alguém grande. Djokovic em 2 finais, Nadal em uma. Então, o caso do Zverev é um caso de exceção, mas sempre aconteceu isso na história do tênis. Eu acho que não é caso da gente botar um asterisco, só ganhou um slam por causa disso. Não, acontece, né? Se a gente for colocar asterisco, a gente vai colocar asterisco em muita coisa na história do tênis, e aquilo que eu falei acho que no episódio de ontem. Dá pra gente brincar disso num bar, batendo papo, fazendo brincadeira, mas assim, falando sério, reconhecendo o valor, o mérito do que cada atleta fez. Zverev tem todo o mérito do mundo diante do cenário em que ele estava, né? E jogou como favorito, com pressão, com expectativa, e lidou muito bem com isso. Ou, né, lidou bem o bastante. Na final ele deu uma rateada ali, mas enfim, né, completou a missão. Mirra Andreeva, outra campeã inédita, que também não enfrentou a Sabalenka, não enfrentou a Rybakina, não enfrentou a Iga, não enfrentou a Coco, e não tem que botar asterisco nenhum aí. Fez a final contra a Maia Valinska, que foi, né, brilhante no torneio, saiu do quali, chegou lá, entrou como no 114 do mundo, já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas a Andreeva também tem todos os méritos e acho que vai tirar um peso enorme das costas, porque ela tinha essa expectativa de algo grande. Ela chegou no circuito com destaque, né, aos 16. Ano passado ela já teve resultados grandes de ganhar WTA 1000, passando por Sabalenka, Rybakina e quem foi a outra? Sabalenka, Rybakina e Iga, em Indian Wells ano passado, né? Ela ganha Indian Wells e ganha Doha, se eu não me engano, antes, que ela derrota a Iga e a Rybakina. Sabalenka ela derrota também em Indian Wells. Então ela fez coisas grandes,
mostrou-se capaz de coisas grandes, mas vinha perdendo alguns jogos ganháveis, não vinha jogando o seu melhor nos maiores cenários, e agora fez isso em Roland Garros. Então acho que pode tirar um peso grande dos ombros dela, pode dar um alívio na cabeça e de repente ela chega aí para brigar com muito mais frequência por coisas grandes, chegando, né, cada vez mais em fases decisivas e mostrando que pode estar ali de repente brigando lá na frente, né, pela liderança do ranking até, por que não? E Jannik Sinner ficou pelo caminho, teve problemas físicos num dia quente em Paris, esteve a um game de avançar, estava dominando a partida contra o Romanel Cerúndolo, mas o corpo, né, se desintegrou e sucumbiu de uma forma preocupante. Porque assim, fazia calor, mas o próprio Sinner disse que não estava horroroso de quente, que não foi isso, ele só se sentiu sem energia. E o corpo, né, deu a resposta que deu, ele não conseguiu ganhar um game quando ele precisava. E o que me preocupa nessa história toda, e acho que eu nem falei tanto isso quando aconteceu, mas é que, cara, o corpo dele não tinha 2 horas de jogo quando ele sentiu a fraqueza e a falta de energia. Então, isso é o que preocupa. Talvez seja algo para ele ligar o alerta e ver com a equipe dele o que pode ser feito. Mas, e aproveitando já o embalo, né? Juan Manuel Cerúndolo teve todos os méritos do mundo diante da situação que se colocou diante dele. E eu acho que ele era o pior cara para acontecer o que aconteceu pro Sinner, sabe? Eu acho que o Juanma fez a tarde do Zverev virar um pesadelo ainda maior, porque ele é um cara inteligente, ele entendeu a situação, e é um cara que sabe trocar a bola, sabe alongar ponto, sabe dar balão, se defender. Então ele fez o Sinner jogar pontos longos, ele não arriscou nada, ele não deu ponto de graça nenhum, chegou nas curtas que o Sinner deu, botou a bola para outro lado, fez o Sinner jogar, fez o Sinner esmechar, entendeu a dificuldade do adversário e fez o que precisava para ganhar o jogo. Foi perfeito, perfeito. Palmas para ele. E Aryna Sabalenka, já que a gente falou da derrota do Sinner, número 1 do mundo no masculino, a número 1 do mundo no feminino também, né, se desintegrou emocionalmente numa partida que ela liderava por 6-3 e 4-1, com 2 quebras de vantagem no segundo set, sobre a Diana Schneider. A gente não está falando de Pegula, de Iga, de Coco, né? A Schneider é uma bela tenista, mas não está no nível da elite, não é uma Rybakina. E a Sabalenka, quando desandou a errar, ela perdeu a paciência, perdeu o roteiro, perdeu 10 games seguidos, foram 10 games seguidos, eu nem lembro. Mas saiu da quadra dizendo que entrou num buraco profundo, que está cansada de perder jogos por ser emotiva demais, que de repente está se pressionando muito porque ela não foi campeã em todos os slams, e Roland Garros era um desses, e ainda é. Não foi a primeira partida ganhável que a Aryna deixou escapar, mas essa talvez acho que as pessoas vão lembrar por mais tempo, pelo peso né? E por ter sido do jeito que foi, um jogo controlado contra um adversário de um nível inferior, ou muito inferior ao dela. Enquanto isso, Diana Schneider fez um belo torneio, fez o que precisava fazer, foi muito competente nessa virada, e ainda fez uma semifinal deliciosa de ver contra a Maia Ervalinska, foi muito legal. Sobre a Maia, finalmente, vamos falar de Maia Ervalinska, né? Foi para mim a grande história da chave feminina, foi um conto de fadas que começou no quali, terminou só na final, perdendo para a Andreeva, jogando bem, razoavelmente bem. Ela, né, perde, quando a Andreeva dispara ela não consegue acompanhar, mas cara, ela foi um amorzinho, ela foi super simpática, sorriu de tudo, foi educadíssima com todo mundo, teve problema para pagar a hospedagem, porque o cheque do prize money só entrou depois da final, mas teve o patrocinador da Iga que entrou ali e ajudou. Entrou como 114 do mundo e saiu como número 21. E acho que o que é interessante de falar aqui é que ela mostrou recursos e variações e alternativas para encontrar soluções nas partidas e pode muito bem se manter nessa faixa de ranking, ou subir mais, quem sabe. Mas às vezes a gente, né, vê histórias assim no tênis masculino e feminino, como foi o caso do Vacheron ano passado, que eu adoro citar aqui, porque ele é a inspiração dos coaches e de uma maneira super válida. Mas a Ervalinska pode ser um desses casos, de que, sabe, ficava ali, joga quali, não consegue entrar em chave, né, não estava nem no top 100 e de repente precisa de um torneio, um estalo para mostrar, olha, eu tenho meu valor, eu pertenço aqui, e de repente ficar nessa faixa de ranking por um tempo.
por que não. E por que não é algo que a gente pode falar esse podcast inteiro. Eu acho que eu já falei umas 3 vezes nesse episódio em 10 minutos de gravação, mas vai ter mais. Aproveitando, para não mudar de país, Iga Swiatek deixou muito a desejar na derrota para Kostiuk. Acho que ela vinha jogando um tênis bom no torneio, com alguns momentos de queda, mas bom bastante para chegar mais longe. Mas chegou nesse jogo com a Kostiuk, sacou para fechar o primeiro set, não fechou e de repente a cabeça dela desapareceu, se desintegrou, derreteu. Ela até vence o primeiro game do segundo set e depois perde os outros 6, que não é comum para o nível de tênis que a Iga é capaz de apresentar. É uma coisa mental, a cabeça dela pirou, não conseguiu se recompor para voltar para a partida e ser competitiva. Foi um ótimo torneio da Kostiuk. Ela fez uma linda temporada de saibro, foi campeã em Rouen, em Madrid, só perdeu da Andreeva em Roland Garros, mas a Iga podia ter feito mais, né? E voltando a falar de Ucrânia, já que a gente mudou de país, atravessou fronteiras, a Svitolina também, né, fez uma ótima sequência de saibro, ela e a Kostiuk duelaram lá nas quartas de final, foi muito legal para a Ucrânia, as duas sempre falando, né, do país, da situação no país, dos bombardeios, acho que importante politicamente também elas sempre reforçarem essa mensagem. Tá? Não vou ficar aqui fazendo campanha pró-Rússia, pró-Ucrânia, mas eu gosto quando atletas se manifestam politicamente, dão suas opiniões. Entendo quem prefere não dar. Outro dia alguém estava perguntando, vou sair do roteiro aqui um pouquinho, mas outro dia alguém estava me perguntando, será que o João Fonseca um dia vai falar sobre política, se ele é direita, se ele é esquerda, o que ele acha? E minha resposta foi a seguinte, cara, você falaria se fosse atleta com a exposição que ele tem? Eu não falaria. Porque é chato, você tem que lidar com um monte de coisa. Outro dia teve alguém que escreveu uma coluna dizendo que o João é muito legal, mas tem que saber o que ele pensa de política, qual é a posição dele, se é legal torcer por ele ou não. Porra, o mundo, né? Mas o país está muito chato com essa coisa de direita e esquerda. São visões muito radicais de um lado e de outro. E isso já vem, né, há 10 anos, assim, tá chato, tá insuportável. Então eu super entendo um atleta que não quer falar. Dito isso, acho bacana quando alguém tem coragem de se posicionar e de assumir um lado ou um ponto de vista que de repente não vai ser a coisa mais popular. E então, assim, para voltar agora para o roteiro, acho muito importante, muito bacana que as ucranianas continuem trazendo esse assunto à tona, porque evidentemente é muito importante para elas. Vou tomar meu café aqui, um golinho. Hoje eu tô no café mesmo, é 1h15 da manhã enquanto eu tô gravando isso, mas meus horários de sono estão completamente desregulados. Desde sexta-feira, que o meu jogo acabou 1h da manhã, eu fui dormir às 4, dormi pouco, porque tinha que ver a final feminina no sábado de manhã, e aí emenda com torneio sábado à tarde, final de Roland Garros domingo de manhã, enfim. Né? Hoje eu acabei tirando um cochilo longo, né? Dormi acho que de 6h30 até as 9 da noite. Então eu vou um pouquinho mais dentro da madrugada hoje. Então estou tomando café porque eu tenho que terminar de gravar, terminar de editar, botar no ar, enfim. Né? Tem texto que eu já acabei de publicar um texto para os apoiadores, com um resumão do torneio, agendei para o UOL também. Então essa noite vai longe. Mas continuando aqui, vamos para o item 10, que é João Fonseca. Guardei o 10º item para falar do João, que foi nota 10 contra o Djokovic. Acho que foi um torneio nota 10 do João, considerando que ele deu alguns pulos aí, alguns saltos e mostrou coisas muito importantes. Primeiro, o físico deu uma resposta para muito hater, né? O senhor Luiz que criticava, né? Meu amigo, o senhor Luiz que criticava muito o preparo físico de João Fonseca. Pô, ele fez 3 jogos longos, 2 jogos saindo 2 sets abaixo, um jogo contra o Rude que foi 4 sets e quase 4 horas de jogo. Então, deu uma resposta física, deu uma resposta técnica, sacou muito bem, a direita dele andou, ele foi agressivo, do jeito que muita gente dizia que ele não estava sendo. E sem ser maluco, sem sair dando tiro, né, kamikaze para tudo quanto é lado. Mesmo nos jogos que ele esteve perdendo, não perdeu o controle mental, tático do que tinha que fazer, a consciência tática do que tinha que fazer na partida, do que precisava fazer para virar.
Não saiu dando pancada, tô perdendo, vou sair dando tiro aqui, que se dane. Não fez isso em momento nenhum. E uma vitória contra o Djokovic que, para mim, foi uma vitória sísmica, porque causou um abalo no torneio, porque acabou abrindo a chave para o Zverev. Eu acho que se o Zverev pega o Djokovic lá na frente, eu apostaria no Djokovic. E o Djokovic se mostrou um cara com 39 anos, jogando num nível altíssimo, apesar de ter feito uma preparação muito aquém da ideal. E em 3 rodadas de Roland Garros ele já fez uma partidaça contra o João. Os 2 primeiros sets foram brilhantes. Teve um desgaste, mas, cara, só o fato dele chegar inteiro ao fim do jogo foi, né, maravilhoso. Acho que vou falar um pouquinho mais sobre o Djokovic adiante. Mas o torneio do João é um torneio, né, o primeiro grande slam que a gente pode chegar e pensar, puxa, o João de repente podia até vencer o torneio. Ele não jogou tão bem contra o Menchik, que o Menchik foi muito bom na partida, mas eu até estava comentando em tom meio parcialmente de brincadeira com o pessoal no grupo do Telegram, que, cara, você via a final do Zverev e o Cobolli, você podia pensar sem fanatismo, sem pachecada, cara, o João podia estar nessa final e podia estar ganhando. Podia. É óbvio que tem um monte de variável aí, não vale a pena ficar especulando ou falar sério demais, ou dizer, o João deveria ter ganhado o torneio. Não é essa a discussão aqui. Mas eu consigo imaginar o João, se tivesse chegado na final, consigo imaginá-lo jogando um nível bom bastante para ser competitivo contra o Zverev e contra o Cobolli, levando em conta o nível de tênis que o Zverev e o Cobolli estavam apresentando na final, principalmente depois do terceiro set, que a coisa cai bastante, tanto física quanto tecnicamente. Então consigo imaginar o João jogando bem naquele nível. Óbvio que aí a gente tem que especular que seria a primeira final de slam do João, ele podia estar nervoso, podia, tem um monte de coisa aí, tá? Não estou dizendo que, não estou cravando que o João ganharia a final, não é essa a discussão, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas é um torneio que vai ficar marcado como o primeiro grande slam, separando, tá? Primeiro grande como qualitativo, não estou falando de grande slam, mas primeiro grande torneio que o João faz em um slam. Acho que a gente vai lembrar disso por algum tempo, né? A vitória sobre o Djokovic é enorme. E que mais? Aliás, vamos falar da participação brasileira em Paris, já que eu estou falando do João. Participação grande, com briga em várias frentes. Luísa semifinal nas duplas femininas, e uma pena que, né, teve a virose ou a gripe e não conseguiu competir no nível que ela, né, poderia nessa semi. Era uma semi dura, ok, ela podia estar 100% e perder, faz parte, mas uma pena que não tenha tido a chance fisicamente de estar lá inteira 100% para tentar fazer mais. Guto Miguel, campeão do juvenil, sensacional. Vitória Barros, semifinal no juvenil, lindo. Léo Stork, semifinal também, e vive o backhand de uma mão só, também é muito legal. O Demoliné nas quartas, um resultado que saiu do nada, inesperado, também lindo. Então foi um slam muito legal pro Brasil. Agora, né? Campanhas que merecem ser festejadas, sim, mas é bom de deixar claro, não é o resultado de um trabalho organizado por uma entidade. São casos isolados que envolvem gente competente dentro e fora da quadra, tô falando de atletas, treinadores, preparadores, academias, centros de treinamento com dinheiro de iniciativa privada. A CBT não tem tanto mérito assim, vamos deixar claro isso, tá? Agora, talvez seja o momento para a entidade aproveitar o cenário e conseguir os patrocinadores que vem tentando e ainda não conseguiu, né? Vou lembrar que ano passado conversei no Sauípe com o presidente da CBT, o Alexandre Farias, e ele tinha 2 patrocinadores grandes, a ENGIE e o BRB. Ele queria um terceiro patrocinador para aumentar os subsídios aos torneios. Ele parte do princípio que o Brasil tem que ser mais parecido com a Itália, no sentido de organizar muitos torneios e que isso vai possibilitar a evolução de mais atletas, possibilitar que se ganhe mais pontos no Brasil, mais competição. É uma ideia ótima, tá? Não acho que resolve todos os problemas do tênis, acho que é uma parte da equação, nem acho que seja uma parte tão grande assim, mas isso é minha opinião só, respeito o que ele tenta fazer. Agora, a CBT tinha 2 patrocinadores grandes, agora só tem um.
Ele queria ter 3. Perdeu o BRB. Então, é a hora da CBT aproveitar esse cenário, esses resultados e catar patrocinador que queira investir, que não seja patrocinador de amigo daqui ou amigo dali que está patrocinando por sei lá por que motivo, né? Tem que ser patrocinador que entenda o trabalho da confederação, que confie na confederação e que ache que vai ter resultado por ali. E não é tão simples assim. Agora, já que eu falei de Itália, mais uma vez, campanha italiana não tem o que reclamar, né? E a gente sempre sabia que ia ter um italiano na final masculina, só sabia que ia ser o Cobolli, mas teve título nas duplas mistas, com Errani e Vavassori, teve o Cobolli, evidentemente, vice, teve uma semifinal, Cobolli e Arnaldi, e uma quarta de final também italiana. E isso sem ter o Sinner, que perdeu cedo, e sem ter o Musetti, que se lesionou e não jogou. Mostra a capacidade da Itália de ter resultados com atletas diferentes e potencial de vários caras grandes ali, né? Mas foi doído para o Berrettini, que não conseguiu terminar aquele jogo de quarta de final em que ele era favorito, e foi doído para o Arnaldi, que não pôde jogar uma semifinal por causa de uma virose. Mas a força italiana estava lá presente em mais um slam. Deixa eu falar do Djokovic agora. Eu acho que eu já escrevi isso antes, mas é bom registrar aqui no resumo. Ele sai mais forte do que entrou em Roland Garros, porque ele não fez a preparação ideal no Saibro por lesões e outras questões. Perdeu na primeira rodada em Roma, então chegou sem quase nada, né? Nenhum tempo de quadra. Em 3 rodadas ele já estava num nível altíssimo. E se ele passa pelo João, não acho que ele perderia para o Casper Ruud, a não ser que tivesse um problema físico, mas não acho que ele perderia para o Zverev. Acho que ele seria fortíssimo candidato ao título. E acho que vai ser um forte candidato ao título em Wimbledon, se chegar inteiro fisicamente lá. Por quê? Porque o saque dele vai fazer mais estrago na grama, a devolução dele vai ser muito mais importante na grama do que foi no Saibro, os pontos vão ser mais curtos, ou seja, ele não vai fazer jogos de 5 horas como fez contra o João, as temperaturas vão ser mais amenas. Então tem coisas que jogam a favor do Djokovic em Wimbledon que não jogaram tanto a favor em Roland Garros. Então, se o corpo dele chegar inteiro, se der a resposta que ele precisa, ele vai fortíssimo. Vai ter Jannik Sinner na grama, mas não vai ter Alcaraz. Então, Djokovic vai ter sua chance lá, tá? Então, vamos ficar de olho no Djokovic. Vamos ficar de olho também no Kouamé. Moïse Kouamé, o francês de 17 anos, derrubou o Marin Cilic na primeira rodada e depois ganhou um jogo dramático de 5-7 do Vallejo. E acabou perdendo do Tabilo na terceira rodada, mas acho que ele mostrou personalidade, mostrou tênis, jogou com a torcida, foi corajoso, e isso com 17 anos. Tá? Não é simples fazer isso com 17 anos, com a expectativa de jogar em casa. Tinha torcida a favor, mas torcida a favor às vezes joga contra, às vezes joga, né, joga pró. Depende de como o tenista administra isso, e o Kouamé administrou muito bem. Né? E isso com 17 anos, a mesma idade do Guto, vamos lembrar. Tá? Isso é importante. Ainda falando sobre esse jogo, o Vallejo saiu disparando contra a árbitra de cadeira, que foi a brasileira Ana Carvalho, dizendo que um jogo daquele tinha que ser arbitrado por homem, por causa da torcida, que fazia muito barulho, e precisava de alguém com pulso mais firme. Foi o que ele quis dizer. Foi evidentemente lamentável, foi machista, acabou multado em 55 mil euros, né, que foi ótimo. Depois ele fez um post pedindo desculpa, dizendo que aquela coisa, né, que não era aquilo que ele queria dizer, mas foi o que ele disse. Fez um tour de entrevista já, tentando explicar o inexplicável, né, tá fazendo controle de danos agora, né, tentando mostrar para patrocinador que ele não é a pessoa que ele foi naquele momento, machista e idiota. Acho que vai demorar para as pessoas esquecerem o que ele falou. Talvez, espero que ele tenha aprendido a lição. E olha só, eu conheço a Ana de vê-la em torneios, nunca conversei com ela, não tenho amizade, não tenho relação nenhuma. Então eu posso falar com muita liberdade que eu vou falar aqui. Não tenho rabo preso, não é minha amiga, não tenho intenção nenhuma de puxar saco. Eu lembro de estar vendo esse jogo e realmente a torcida estava fazendo muito barulho, estava gritando, e eu lembro de pensar, cara, a Ana está lidando muito bem com essa partida, está conduzindo muito bem diante da dificuldade que era. Não vejo como ela poderia ter feito algo muito melhor ali. E assim, se o comentário do Vallejo não tivesse sido machista,
ele teria sido equivocado puramente na análise da arbitragem. Se tivesse sido um homem e ele tivesse reclamado de um homem que tivesse se comportado do mesmo jeito que a Ana se comportou, ele estaria falando merda do mesmo jeito. Ela mandou muito bem no jogo, tá? Outra história bizarra do torneio foi o Fokina, que perdeu o técnico durante o evento, né? O Mariano Puerto, argentino, abandonou o posto, abandonou o cargo de técnico no meio do torneio. A história é meio longa, mas para resumir, ele pegou as coisas, foi embora, bloqueou o telefone do Fokina, bloqueou o telefone da esposa do Fokina. Depois de uma entrevista para o site espanhol Ponto de Break, falando que não estava conseguindo respirar, que a relação com o Fokina era conturbada, que o Fokina não tratava bem ele, disse que conversou com o empresário do Fokina, que disse que ia embora no meio do torneio, que ele estava tendo taquicardia, que no dia seguinte alguém da equipe do Fokina falou: não, pode pegar suas coisas e ir embora, você compra a sua passagem e pode ir para Miami. Foi essa a história, resumindo, né? O Fokina deu uma entrevista se dizendo surpreso, que não entendeu o que tinha acontecido, que a esposa dele tentou falar com o Puerto e não conseguiu. Mas, enfim, é outro episódio doido da história do Puerto que vai ficar marcado em Roland Garros, né? Não sei quantos de vocês sabem ou lembram dessa história, mas o Puerto foi finalista de Roland Garros em 2005, o ano que o Nadal foi campeão pela primeira vez, e o Puerto testou positivo para antidoping naquele ano. Essa história, né, ele até... Depois eu conto uma história que ele estava no Brasil e ele fez uma exibição com o Guga no fim de 2005, quando esse doping não tinha sido anunciado ainda. Teve gente que perguntou sobre ele na coletiva, ele ficou puto. Essa história já estava rolando nos bastidores. Ele acabou sendo suspenso por 8 anos. O doping funcionava, né? Os casos de doping eram julgados de maneira diferente do que acontece hoje. Mas ele tomou 8 anos no primeiro julgamento, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Essa punição dele foi reduzida para 2 anos. Olha o tamanho da disparidade. E outro incidente dele em Roland Garros esse ano. Mais polêmicas, teve um monte de polêmica esse ano no torneio, né? Teve a história das placas de propaganda. A turca, a Zeynep Sönmez, tropeçou em uma plaquinha, daquelas plaquinhas da Lacoste que ficam, né, perto ali do juiz de linha, no fundo de quadra. Abandonou o jogo de duplas por causa dessa lesão, por causa desse tombo. Roland Garros até mudou a posição das placas, botou atrás do juiz de linha, estava ficando do lado, às vezes na frente, dependendo da posição do juiz de linha, do árbitro. Mas o Casper Ruud reclamou dessas placas no jogo contra o João Fonseca, e o microfone pegou ele falando isso para a árbitra de cadeira, que a saúde do jogador é mais importante do que o maldito patrocinador. Acho que não pegou bem para a Lacoste, acho que a Lacoste vai ter uma conversa com o Roland Garros em algum momento. Teve também a história do Alexander Blocks, que torceu o tornozelo numa lona num fundo de quadra, aquela lona que fica dobrada lá. Também fez um post batendo na organização, sugerindo que as placas as lonas não deveriam estar ali, que não eram necessárias. Depois ele apagou esse post. Mas a questão da lona no fundo de quadra é que não tem outro lugar para colocar, né? Você coloca a lona no fundo de quadra, você coloca ela na lateral. De qualquer maneira, corre o risco do jogador que procura o extremo da quadra pisar ali. Agora, a lona não pode ficar fora da quadra. Ou o torneio não usa lona, ou usa lona e bota em algum lugar na lateral ou no fundo de quadra. Não tem como fugir, porque não dá para quando chove você carregar a lona de fora da quadra para dentro da quadra e colocar com a rapidez que precisa. Não rola. Tá? Então a lona precisa ficar em algum lugar ali. Aí vem outra questão. Por que esses episódios estão acontecendo com mais frequência hoje em dia? Né? A gente não via isso, né, na época do Guga, por exemplo. De gente sofrer acidente com a lona, ou de reclamar que a lona estava ali e tal, né? Ou que as placas de propaganda também, essas plaquinhas que sempre existiram, dentro de quadra, na frente dos árbitros do juiz de cadeira, por que né, não se reclamava disso e se reclama hoje? Isso é simples de explicar. Deixa eu tomar mais um gole do meu café aqui. O tênis hoje é diferente, está mais rápido, os atletas geram mais spin, eles são mais rápidos, eles precisam cobrir uma área maior da quadra, porque quando você tem mais spin, às vezes você vai jogar lá atrás para esperar a bola descer.
ou você consegue mais ângulo por causa do spin, então o atleta vai ter que ir até a lateral ali, ao extremo da lateral para tentar devolver uma bola. Acontece. Isso não era comum, né, no tempo do Guga. A Morresmo até falou que na coletiva que aumentar o tamanho das quadras, as dimensões da quadra não é viável, o Roland Garros não tem espaço para isso. Mas as quadras de Roland Garros têm mais do que o recuo necessário, né? Do que o recuo mínimo exigido pela regra. Tá? A questão é que o tênis mudou, hoje se usa mais espaço. A gente já viu, se não me engano, o Medvedev brigando com câmera no fundo de quadra, porque tinha uma câmera no fim, lá encostada na grade, e ele, né, se bateu ali, reclamou do espaço e tal. Esses episódios vêm acontecendo com mais frequência. Mas não tem muito o que fazer, não, porque não dá para aumentar o tamanho das quadras. Acho que os jogadores têm que entender um pouco que, cara, tem um limite para ir. É isso. Tá? O tênis mudou, beleza, mas, cara, é o que é. Não dá para todo torneio sair aumentando o tamanho de quadra, assim. Acho que tirar as placas de propaganda é válido. Tirar a lona é uma discussão mais ampla, porque se você tirar a lona da quadra, você tem que assumir que você não vai usar a lona no torneio. E acho que não é uma posição que Roland Garros adota, né? Aliás, Roland Garros também não tem chamada eletrônica. E é sempre polêmica. Teve a polêmica do Casper Ruud no jogo com o João Fonseca, que foi aquele set point que o João salva com uma direita e a bola pega no fim da linha. O Ruud chama a árbitra para mostrar. E tanto que o Ruud até, acho que ele entende que a bola vai dentro, porque ele chama a árbitra para ver a linha. E ele não dá aquela carteirada de tipo, foi fora, vou sair daqui andando e vou para o meu banco já, porque acabava o set ali. Ele espera, a árbitra dá bola boa, ele nem contesta, respeita, ele até argumenta que ouviu uma chamada de out, mas essa chamada veio de um torcedor, não foi um juiz de linha que chamou. Então não teve erro nenhum ali, mas o que aconteceu? O diabo do Hawkeye, que tem uma margem de erro que não é tão pequena assim, né, não é infalível, principalmente no saibro, mostrou na transmissão uma bola fora. E aí teve gente fora do país, o meu amigo Eloy Silveira até falou que na França houve um debate, né, na transmissão que ele estava vendo lá, porque as pessoas diziam que o set devia ter acabado, que o Ruud devia ter vencido o set. E, cara, nem o Ruud se incomodou com isso. E aí entra a polêmica da história do Hawkeye, que tem uma margem de erro. Eu já ouvi de pessoas, não posso dizer nomes, porque as pessoas que não podem falar publicamente, mas já ouvi de pessoas que têm erros grandes com o Hawkeye, no saibro mais ainda, mas também em quadradura. Então é outra dessas histórias. E Roland Garros manteve, né, nos torneios ATPs é obrigatório já ter chamada eletrônica. Nos slams não, cada slam decide. O Roland Garros mantém os juízes de linha, né, chamadas manuais, os árbitros de cadeira descem. Eu gosto. Vai ter polêmica? Vai ter polêmica, mas é o que é. É outra das polêmicas do torneio, né? Aliás, falando em polêmica, nos últimos anos, vamos resgatar essa história aqui. A Morresmo, diretora do torneio, falava que, né, só vinha escalando homens para a sessão noturna, e a sessão noturna em Roland Garros só tem uma partida, mas ela vinha dizendo que só escalava jogos masculinos por causa da duração, jogos mais longos, entregava mais para quem pagava ingresso para ver um jogo só, e também para a Amazon, que é a detentora dos direitos dessa sessão noturna para a França. E aí o que aconteceu? Esse ano, depois de 3 edições inteiras de Roland Garros, sem jogo feminino na sessão noturna, teve um Sabalenka e Osaka escalado para segunda-feira da segunda semana, e foi na sessão noturna. Coincidência ou não, isso aconteceu quando o Sinner já tinha perdido a parte de cima da chave masculina, que era a parte que estava, né, naquele dia na escala. Não tinha nenhuma grande estrela, tinha um jogo do Félix Auger-Aliassime, outro do Cobolli, mas, né, são caras que não têm peso, não têm nome para sessão noturna sempre. O Auger-Aliassime, se não me engano, já tinha até jogado na sessão noturna. E tinha um Sabalenka e Osaka, que, era um jogo que evidentemente merecia a sessão noturna. E aí foi escalado. Então, quer dizer, a história da duração das partidas, a hora que perdeu o Jannik Sinner, essa história foi por água abaixo. Então, mais uma polêmica de Roland Garros, quando criou essa sessão noturna de um jogo só, arrumou um problema gigante para lidar
sempre, e vai continuar assim enquanto essa sessão noturna tiver um jogo só. Ou eles refazem esse contrato com a Amazon e pedem um valor maior para colocar outro jogo, e aí ficam 2 jogos, eles botam um jogo masculino e um feminino, e aí resolve o problema, ou essa discussão vai continuar eternamente. E talvez tenha sido karma, mas a metade de cima da chave foi aquela parte que ficou sem a semifinal masculina, né? Quando o Arnaldo teve a virose, não jogou com o Cobolli, e aí Roland Garros teve que devolver dinheiro para todo mundo que comprou ingresso para essa sessão. Até uns anos atrás, você comprava um ingresso e via as 2 semifinais masculinas. O Roland Garros mudou isso, botou um ingresso separado para a sessão, para a segunda semifinal. Óbvio que para vender mais ingresso, ganhar mais dinheiro. E aí, esse ano, se deu mal, né? Aliás, já que estamos falando de receitas de Roland Garros, né, teve aquele assunto todo do boicote, da ameaça de uma represália ao prize money de Roland Garros, que deixou os jogadores insatisfeitos, porque é uma porcentagem muito menor da receita total do torneio do que eles gostariam. Eles gostariam de receber 22%, ou pelo menos assim, receber nem é o caso. Eles queriam que o torneio dedicasse 22% aos jogadores. E isso podia ser em prize money, pode ser também em planos de pensão, em seguros, enfim. Mas e Roland Garros deu por volta de 15%, ou menos de 15% do prize money para o jogador, das receitas totais do torneio, só deram 15% para os jogadores. E isso deixou muita gente insatisfeita. Sabalenka falou em boicote antes do torneio e tal. Depois que o torneio começou, esse assunto meio que foi ficando de lado. Mas no Media Day teve essa pequena represália que os tenistas, né, limitaram seu tempo dedicado à imprensa a 15 minutos. 15 minutos por causa dos 15% que eles reclamaram de Roland Garros. Mas foi só isso. Depois disso não se falou mais na questão. Talvez esse tema ressurja em Wimbledon, mas como eu falei antes, me parece que um boicote no tênis é impossível de acontecer. Acho que tem muitos interesses diferentes, muitas agendas diferentes entre os próprios atletas, visões diferentes. Então eu acho muito difícil você ter um boicote significativo. Talvez você tenha ali 5 atletas, 10 atletas querendo fazer um boicote, e aí vai ter uma galera que vai olhar e falar, esses caras vão boicotar, eu vou entrar e vou ganhar. Então eu acho muito difícil que todo mundo, que haja um boicote, sabe, maciço, assim, grande, a um slam. Mas eu vejo que, assim, vai continuar tendo ameaça, vai continuar tendo uma represália aqui, outro ali, talvez uns gestos, né, mais ou menos relevantes, mas não imagino nada extremo do tamanho de um boicote. Para terminar, só para registrar, né, a Roland Garros teve as despedidas, e não são aposentadorias, mas despedidas do torneio, de Davi Goffin no qualifying, e depois Gael Monfils e Stan Wawrinka. Todos tiveram suas homenagens, acho que homenagens super merecidas, bacanas, caras que representaram muito para o esporte, foram importantes, acho que ainda são importantes, cada um com o seu tamanho, vão competir até o fim, né? Vão encerrar suas carreiras nessa temporada, fizeram suas últimas aparições em Roland Garros, então foram homenageados, foram cerimônias bonitas, e uma pena, né? Mas o tempo é cruel, né? O tempo passa, os tenistas, né, perdem seu destaque, vão chegando ao fim da carreira, vão surgindo outros nomes, mas bacana que o torneio reconheça o que esses caras fizeram, o que esses caras representam, e tenham recebido, né, homenagens, mensagens em vídeo, troféus, cerimônias. Foi bacana ver tudo isso. Bom, para terminar, algumas perguntas dos apoiadores. Lembrando que quem apoia o blog pode participar do podcast dessa maneira, enviando perguntas para eu responder. O que é o apoio ao blog? Os apoiadores são pessoas que contribuem financeiramente para o meu trabalho, com um valor mensal, lá na plataforma, via plataforma do Apoia-se, apoia.se/saque e voleio. E eu entrego conteúdo exclusivo para esse pessoal, em áudio, vídeo, texto, repasso áudio de tenistas que mandam para mim, publico entrevistas sem edição, em primeira mão para eles, informações em primeira mão. Ontem, por exemplo, quando a Leila Fernandes
Quando eu tive a informação de que a Leylah Fernandes seria anunciada como, né, a estrela do SP Open, os apoiadores receberam essa informação primeiro, antes de eu publicar no Saque Voleio, antes de eu colocar nas redes sociais. Tem o nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, que é muito legal, eu participo ativamente lá. Tem o nosso circuito de palpitões, tem eventos presenciais, alguns jantares em São Paulo, alguns encontros em São Paulo. Vai ter o Saque Voleio Open, nosso torneio no fim de julho. Então, quem quiser saber como participar disso, como contribuir para o meu trabalho, entra lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma mensagem para mim numa rede social, eu respondo, explico, tiro qualquer dúvida. Pode ser por e-mail também, meu e-mail é ac porque é Alexandre Cossenza, né? ac@cossenza.org. Pode perguntar e eu respondo assim que eu puder. Beleza, gente? Mas para terminar, vamos às perguntas. A Helena escreveu assim: qual a diferença de fonte de estatística entre as transmissões de Slam e o restante? Eu prefiro as transmissões dos ATPs. São contratos diferentes de registro de estatística. Se eu não me engano, Roland Garros usa IBM, a ATP usa outra fonte, então é bem diferente mesmo. A ATP usa muita estatística que vem do Hawkeye para ela, mas é bem diferente, né? Tanta coisa de análise de desempenho, aquelas notas, sabe? Que vem do Tennis Insights para a ATP. Nos slams a coisa é diferente. E se eu não me engano, os slams têm diferenças entre eles. Porque nem todos têm IBM, acho que, né, isso muda de acordo com os anos. Eu não lembro exatamente quais slams têm quais serviços de estatística, mas são, né, serviços que não precisam ser do mesmo fornecedor. A IBM, uns anos atrás, tinha os 4 slams, agora não tem mais, não lembro de cabeça. Mas é diferente, então não tem esse padrãozinho. O Lucas Silva escreveu assim: vendo o ranking da ATP atualizado, fico triste que os Thiagos, acho que ele fala do Wilde e do Monteiro, estão quase saindo do top 300. Pelo que você sabe, essa queda no ranking dos dois é somente pelas lesões ou se tem alguma questão de falta de foco por trás? Também gostaria de saber a sua opinião, por favor, se você acha que eles vão voltar ainda a alcançar o próprio melhor ranking deles. O Thiago Wilde teve lesões, o Thiago também. Não acho que o problema do Thiago Monteiro seja foco. Eu acho que o Thiago Wilde teve uma questão de foco no tênis, de se distrair, principalmente lá quando ele ganhou aquele ATP de Santiago e teve a pandemia depois, e aí ele teve problema com a namorada, teve questão na justiça, voltou, caiu bastante no ranking, subiu de novo, né, no 2023 dele, quando ele ganhou do Medvedev em Roland Garros, e aí teve aquele problema da entrevista que ele precisa falar da história da namorada, da acusação de violência, que ele lida muito mal. Eu falei disso no episódio de segunda-feira, quando eu cito o Zverev, né, os casos do Zverev, cito o Thiago Wilde também, acho que ele lidou muito mal com a situação. Então, óbvio que isso afeta a carreira de uma pessoa, né? Não só porque essa coisa vai se arrastando na justiça, e qualquer um que tenha problema na justiça sabe que são coisas que vão e voltam e ficam na cabeça, e processos que demoram e enchem o saco. Então, evidentemente isso afeta, né? Não tem para onde fugir. Se eu acho que eles vão voltar a alcançar o próprio melhor ranking, no caso do Thiago Monteiro eu acho um pouco mais difícil. O Thiago Wilde tem idade, né? Tem tempo para isso, tempo útil para colocar as coisas no lugar e tentar. Acho que ele tem uma chance maior aí. Mas tem que acertar questões, né, acho que ele tá bem orientado em termos de técnico e equipe, mas a cabeça tem que estar no lugar certinho e o físico tem que, né, se ajustar. Ele tendo uma sequência sem lesões, acho que pode sim. E para terminar, do Luiz Solimeu, ele escreve assim: entrando na brincadeira da conversa de bar, e só para vocês entenderem, eu fiz isso ontem, né, numa discussão sobre onde o Zverev está num suposto ranking de número 1 de tenistas que tem um slam. Fiz uma comparação, né, meio bem conversa de bar mesmo, dele com o Del Potro. Então Luiz Solimeu resgata esse assunto e fala: na sua opinião, no contexto que se transformou esse Roland Garros, quem perdeu a maior oportunidade nesse slam? O Djokovic por não conquistar o 25º, o Sinner por não fazer o Career Slam, o Ruud por não conquistar o primeiro slam, ou João Fonseca e os demais da novíssima geração? Ou outros, ou todos? Essa é uma boa conversa de bar, Luiz. Entre as opções que você me deu aqui, eu acho que o Sinner, viu? Porque a chave dele estava fácil.
não tinha Alcaraz. O Djokovic, a questão é que o Djokovic chegou sem expectativa, né? Óbvio que seria uma chance maior para ele por não ter o Alcaraz na chave e depois pelo Sinner ter problema físico, mas ele não chegou com uma grande preparação para Roland Garros. A gente não sabia como é que o corpo dele ia resistir. Depois de ver o jogo com o João, em que ele chegou razoavelmente bem até o fim do jogo, óbvio que ele estava desgastado, estava cansado, mas antes do torneio a gente não imaginava o Djokovic fazendo um jogo de 5 horas naquele nível de intensidade. E ele fez. Então, depois do torneio a gente fala, puxa, o Djokovic se tivesse passado ali, acho que teria ido longe. Mas o João jogou uma enormidade, então não dá nem para dizer que, nossa, o Djokovic perdeu uma oportunidade ali. Acho que o João voltou no jogo de uma maneira que ninguém imaginava. Como ninguém imaginava o Djokovic perdendo a partida depois de abrir 2-0. Mas aconteceu. Eu não acho que entre, né, como para essa listinha, para esse bloquinho de chances perdidas. No caso do Sinner, sim. Né? Não foi um caso de uma atuação ruim, abaixo da média, dele amarelar, dele pipocar, mas foi uma questão física e eu acho que o torneio era dele para perder, como dizem, né? Ele era favoritíssimo, estava ganhando um jogo, dominando, de uma maneira assim, né? Soberba, um jogo tranquilo, e de repente o corpo se desfez. E eu acho que era o torneio era dele. O torneio era dele. Ele não perderia em condições normais para o segundo, não perderia para ninguém na metade da chave dele. Seria favoritíssimo contra o Zverev, histórico recente sugere isso. Seria favoritíssimo contra todo mundo, né? Estava jogando bem, ganhou os 3 Masters 1000 do Saibro. E melhor de 5, não fosse a questão física, a chance de uma zebra é menor. Então acho que eu colocaria o Sinner, sabe? E é isso, gente. Ficou longo o episódio, mas resumo de pós-slam é assim, né? Muita coisa para falar e provavelmente teve algum assunto que você gostaria de ouvir e não ouviu. Então, se aconteceu, manda mensagem para mim, eu comento ou respondo nos comentários e de repente encaixo em algum episódio do Café nessa semana. Beleza, gente? Obrigado para quem ficou até aqui. São quase 50 minutos hoje. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Abraço!